Boa noite, igreja. É uma honra estar aqui trazendo a palavra do Senhor e compartilhar com os irmãos, mas também é uma grande responsabilidade. Confesso para os irmãos que toda vez que eu subo aqui, a gente tem aquele frio na barriga, as pernas tremem, não por falar em público, mas pela responsabilidade diante do nosso Deus. Eu gostaria de orar mais uma vez com os irmãos aqui. Curva suas cabeças. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco em Tuas mãos agora e te peço, fale conosco. Abra os nossos corações, a nossa mente e o nosso espírito para receber do Senhor a Tua palavra e ser transformada por ela. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. O que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite é quem é Jesus. Hoje de manhã, o irmão Felipe até comentou aqui na escola e ele falou a palavra logos, né? Que é uma palavra grega que significa palavra, verbo, né? Então, João 1,14, pode colocar por gentileza, cara? João 1,14, Jesus, ele é a palavra de Deus encarnada. Se você ler João 1,14, diz isso lá. Você pode verificar que diz lá: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus, quando Ele quis se comunicar com o homem, Ele enviou a sua palavra. A palavra de Deus, ela se encarnou e veio ao mundo. E Deus é amor. Então, se você quer conhecer a Deus, você precisa conhecer a sua palavra. E Jesus é a expressão do amor de Deus. Quando Deus quis demonstrar o seu amor, Ele disse: olha, aqui está o meu amor, Jesus. Ele veio morrer pela humanidade. Mas Jesus, Ele é a figura pública. E aqui que está o grande mistério. Figura pública. Se você pegar no Instagram, eu creio que todos devem ter acesso ao Instagram hoje. Se você fizer uma pesquisa no Instagram de uma pessoa famosa, um ator, um cantor, um político, você vai ver que vai lá, quando você buscar o nome dele, provavelmente vai estar escrito lá, figura pública. E figura pública, ela é a expressão publicamente de alguém. Então, figura pública é isso. Quando a pessoa quer se expressar publicamente, é o que todos veem. Mas há um grande problema com a figura pública. Por quê? Porque a figura pública, ela pode ser interpretada de várias formas. A figura pública, ela pode ser interpretada por você. Isso vai depender do seu conhecimento, vai depender do estudo que você tem, vai depender da experiência de vida que você tem, vai depender de como eu estou vestido, da primeira vez que eu falar com você, em poucos segundos, você vai fazer uma análise e vai julgar a figura pública de quem você está olhando. Sim ou não?
E eu quero falar uma coisa para você essa noite. Presta bem atenção nessa frase. Jesus e Cristo são a mesma pessoa, mas duas expressões completamente diferentes. Eu vou repetir. Jesus e Cristo são a mesma pessoa, mas duas expressões completamente diferentes. Nem todo mundo que conhece Jesus conhece o Cristo. Eu não duvido que você conhece Jesus. Jesus é o nome mais conhecido no planeta Terra. Foi feita uma pesquisa e não há outro nome no mundo tão conhecido como Jesus. Jesus é o nome que foi mais divulgado em toda a história da humanidade. Porém, quando você fala de figura pública, ela está sujeita a interpretações. Como eu lhe disse, vai depender da sua experiência, do seu conhecimento. Então, eu vou dar um exemplo para você entender melhor isso aqui. Se você entrar numa livraria, não numa livraria evangélica, uma livraria religiosa, uma livraria comum, uma livraria secular, você vai lá no shopping, lá tem aquelas livrarias, aquelas megas store, né, de livraria, que tem setorizados ali os assuntos sobre política, administração, e numa livraria você vai encontrar ali o setor religião. Quem já teve a oportunidade de entrar numa livraria dessa e dar uma olhada nos livros que tem ali? Se você entrar numa livraria e for nesse setor de religião, você vai encontrar lá um livro, Jesus segundo Allan Kardec. É a interpretação pública. A interpretação pública aos olhos de um espírita. E ele vai dizer que Jesus é um ser que alcançou o mais alto nível da luminosidade. Se você entrar numa livraria e for pegar um livro de neurociência, vai dizer que Jesus, ele tem o poder da mente, ele cura com o poder da mente. Se você entrar numa livraria, você encontra os livros dizendo que Jesus era homossexual. E os discípulos também. É a interpretação pública que eles têm da pessoa de Jesus. Eu já vi nessas livrarias Jesus psicólogo, o maior psicólogo do mundo. Eu já vi Jesus psicanalista. Eu já vi Jesus psiquiatra. Eu já vi Jesus coach, o maior coach da história. Aliás, está na moda isso agora, né? Então, você encontra interpretações da figura pública de Jesus de tudo quanto é jeito. Se você for estudar com os testemunhas de Jeová, você vai descobrir que Jesus, ele é um arcanjo. Ele pode ser um arcanjo forte, poderoso, mas ele e Miguel, o arcanjo Miguel, é a mesma pessoa. Por quê? Tudo está sujeito à interpretação pública que essa pessoa dá. Depende de você, da interpretação que você tem. Não tem uns que amam o Lula, não tem outros que odeiam o Lula, é a expressão pública. Não tem uns que amam o Bolsonaro, outros odeiam o Bolsonaro. E Jesus, ele é interpretado, então, de tudo quanto é jeito. Se você vê o livro do Islã, do islamismo, os muçulmanos, eles vão dizer que Jesus é um grande profeta. Se você vê o livro dos mormons, e for estudar com eles, vão dizer que Jesus foi um profeta, mas que morreu muito cedo.
não completou a sua obra, então tiveram que fazer um outro livro. É a interpretação pública que cada um deles dão. Se você estudar com os judeus, aí você vai entender, segundo a interpretação pública deles, que Jesus é o maior charlatão que já existiu. Por quê? Segundo eles, Jesus é o maior falso profeta da história. E tem crente que quer aprender com os judeus. Interessante isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ou seja, muita gente interpreta Jesus. Muita gente fala de Jesus. Tem gente que acha que Jesus, ele era um hippie. Andava de chinela havaiana, cabelo comprido, e pela praia pregava lá sobre paz e amor. Ele era um revolucionário, dizendo paz e amor. São, segundo o que os hippies dão. Eu já vi livro falando que Jesus era gnose, curava por hipnose. Tem livro que diz que Jesus e Madalena eram casados. Não sei se vocês já chegaram a ver isso. Tem outros que dizem que nem casados eles eram, que eles eram amantes. E daí vem até o livro e o filme de Leonardo da Vinci, não é isso? O Código da Vinci lá, que fala essas coiseradas todas. Quem é Jesus para você? As pessoas ficam confusas. São tantas interpretações que se dá da pessoa pública de Jesus, que as pessoas, o povo, fica confuso. E uma vez, o próprio Jesus, então, fez essa pergunta. Quem diz o povo aí, quem sou? Coloca lá em Marcos, vamos ler a Bíblia aqui em Marcos, aliás, Mateus 16, vamos ler em Mateus 16, deixa eu abrir aqui, Mateus, capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, ou seja, eles achavam que Jesus era João Batista ressuscitado. Outros diziam Elias, outros diziam Jeremias, e outros diziam os profetas. Um detalhe: muitos do que falaram essas coisas já tinham tido um encontro com Jesus, muitos já tinham sido curados por Jesus, mas tiveram essa interpretação de que Jesus era um profeta, ou ele era Batista, João Batista ressuscitado. E Jesus, então, ele faz uma segunda pergunta: e vós? O irmão tirou aí, né? Mas continua na Bíblia. E vós, continuou Jesus, quem dizeis quem eu sou? Simão Pedro, que era o mais impetuoso dos discípulos, que não deixa ninguém falar, ele quer falar primeiro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás
nos céus. Pedro olhou aos olhos de Jesus e falou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou nos olhos de Pedro e disse: Pedro, você sabe o que você está me falando? Jesus ficou impressionado. Você sabe o que você está me dizendo, Pedro? Porque não foi nem a carne, não foi o sangue. Não é possível você me dizer essas coisas com o seu conhecimento. Não é possível você me dizer isto, Pedro, pela a sua interpretação física somente. Foi o meu Pai que te revelou. Pedro, você está tendo uma revelação. E revelação, no grego, é Apocalipse. Vocês sabiam disso? Tem gente que acha que Apocalipse é o fim do mundo. Não. Apocalipse é revelação. Pedro, você está tendo um apocalipse. Você está tendo uma revelação. E revelação significa tirar o véu. Revelar, no próprio verbo diz, tem a palavra véu no meio do verbo. Revelação significa tirar o véu. Pedro, enquanto todos viam Jesus antes do véu, a imagem física de Jesus era o véu. A figura pública de Jesus era o véu, até onde todos viam. Viam Jesus que curava, viam Jesus que libertava, viam Jesus que transformava a água em vinho, viam o Jesus que multiplicava o pão. Mas Pedro, ele viu além do véu. Pedro enxergou além do véu, por revelação, que só Deus pode revelar. Em outras palavras, sabe o que Pedro estava dizendo? Quando ele disse, tu és o Cristo, ele viu além do véu. Quando ele disse isso, ele disse, tu és o alfa e o ômega, tu és o princípio e o fim, tu és aquele que veio salvar o mundo, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus disse, não é possível, Pedro, você está me falando isso, se não for por uma revelação. E eu vou te dizer uma coisa agora, meu irmão, e espero que você não confunda o que eu vou te dizer. O fundamento da Igreja de Deus, ela não está fundamentada, a Igreja de Deus não está fundamentada na pessoa de Jesus. Mas como não, né? Como não? Eu vou repetir. A Igreja de Deus não está fundamentada no conhecimento de Jesus. Porque no conhecimento de Jesus se criaram centenas de religiões, centenas de ensinamentos, centenas de heresias. Vamos continuar o texto. Mateus 16,
18, versículo 18. Jesus falando: também te digo que tu és Pedro, em grego, Petros, pedrinha pequena, mas sobre esta rocha, sobre esta pedra, sobre esta revelação de que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja. Então diga comigo: a igreja não está fundamentada no conhecimento de Jesus, mas está fundamentada no Cristo Todo-Poderoso. Amém? Quem conseguiu entender isso? Vocês entenderam? O Cristo revelado. As pessoas tinham conhecido apenas a pessoa de Jesus. Pedro viu além do véu. Viu que ele não era somente o filho do carpinteiro. Tem muitas igrejas chamadas de evangélica que não tiveram a revelação. Elas conhecem Jesus baseado numa figura pública. Tem igreja que é aquele Jesus que cura. Tem igreja que é o Jesus da profecia, só tem profecia. Tem igreja que Jesus é o homem das mãos furadas somente. Tem igrejas que Jesus ainda é um bebezinho. Mas Pedro viu além do véu. Muitos só conheceram a imagem pública de Jesus. A minha imagem pública se chama Rogério Gomes. E você pode interpretar da maneira que você quiser. Para uns, eu sou bonito, para outros eu sou feio, para uns eu sou legais, para outros eu sou chato, para uns eu sou presbítero, para outros eu sou irmãozinho careca. Vai da interpretação que você quiser. Mas, além desse véu, existe alguém que conhece algo que nenhum de vocês jamais vão conhecer. Que mistério é esse, né? Quem que é que conhece? Atrás desse véu, atrás dessa figura pública, Rogério Gomes, existe alguém que me conhece por Momô. Está sentada lá atrás. Momô é a maneira carinhosa que a minha esposa me chama. Ninguém aqui vai conhecer o Momô. Vocês sempre vão conhecer o irmão Rogério. Como eu disse, para uns eu sou isso, para outros eu sou aquilo, para outros eu não sou nada. Mas só tem uma pessoa que pode conhecer. Só tem uma pessoa que vai além do véu. Só tem uma pessoa que vai além da figura pública. Só tem uma pessoa que vai na intimidade. É a esposa. Jesus é a figura pública para a humanidade. Mas Cristo está além do véu. Só pode conhecer Cristo quem é esposa. Quem está entendendo?
Existem igrejas fundamentadas em Jesus numa figura pública. Mas Jesus disse: a minha igreja, ela não está fundamentada numa figura pública, mas na revelação de que eu sou o Cristo. Está além do véu. Você pode fazer parte de uma igreja, você pode fazer parte de uma membresia, você pode ter a carteirinha de membro com o número 001, ser o primeiro da igreja. Você pode ser o filho do pastor, cantar no coral, mas nunca ter conhecido o Cristo. Porque o Cristo só vai lá, além do véu, quem é a esposa. Eu quero compartilhar com vocês sobre esse mistério que foi revelado a Pedro. Nós vamos ler Colossenses 1:26. Coloca para mim, por gentileza, meu irmão, Colossenses 1:26. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Todos acharam? Olha o que diz. Mistério. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Mistério. Um mistério que esteve oculto. Um mistério que esteve guardado. Algo que esteve escondido. E escondido pelos séculos e das gerações. O que é que a gente esconde? O que é que a gente guarda? Se você perguntar aos Estados Unidos, por exemplo, ou a um outro país militarizado, o que eles costumam guardar e esconder? A sua arma letal, né? A bomba atômica. Todo mundo sabe que tem, mas ninguém sabe onde é que está. Outra coisa, essa semana eu estava lendo uma reportagem sobre a China, que a China ela tem publicado aí a sua reserva em dólares, a sua reserva internacional em dólares, e está divulgado lá 3 trilhões e poucos. Só que desconfia-se que ela tenha o dobro disso. Onde é que está essa reserva? Está escondido, um tesouro, né? Em ouro, em dólar. O seu tesouro está escondido. O que todo mundo guarda, então? A sua maior arma e o seu maior tesouro. Imagine agora o mistério de Deus, que Deus guardou pelos séculos e gerações e não revelou a ninguém. Vamos continuar lendo Efésios 3, um pouquinho para trás, Efésios 3, versículo 3. Ao versículo 5, nós vamos fazer essa leitura. Olha o que diz. 3:3. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente,
pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, os profetas. Mistério, algo oculto, algo guardado. Interessante que você não sai revelando algo que você guarda, os seus segredos, para qualquer um. Sim ou não? E muitas vezes o que você tem guardado não é nem um bem material, é algo que está dentro do seu coração. E olha lá, se você, quando for revelar, você vai escolher muito bem para quem que você vai contar, vai revelar esse segredo, esse mistério. E aqui diz que em outras gerações não foi dado a conhecer os filhos dos homens. É interessante que você vai lendo a Bíblia, Deus guardou oculto esse mistério por séculos e séculos e gerações. Mas Ele foi deixando pistas pelo caminho. No livro de Gênesis 3, Ele já disse lá que a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. E eles ficaram pensando, quem será esse que vai nascer, esmagará a cabeça da serpente? E ainda em Gênesis, no capítulo 49, fala lá sobre o leão da tribo de Judá. E eles ficavam pensando, quem vai nascer na tribo de Judá? Quem é esse? E você vai folheando a Bíblia e chega em Êxodo. E Moisés, então, ele diz, um dia, nascerá um como eu. E as pessoas ouvindo aquilo, quem vai ser igual Moisés? Será que vai existir alguém como Moisés um dia? E eles ficavam se questionando. E lembrando que é algo precioso de Deus, na qual Ele não revelou para ninguém. Olha que texto profundo que diz em 1 Pedro, a partir do versículo 10. Foi lido esse versículo hoje de manhã aqui. Olha a profundidade desta palavra. Coloca por gentileza. 1 Pedro, olha o que diz. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estavam. Pode pôr o 12. E a eles foi revelado o quê? O que foi revelado para eles?
que não para si mesmos, que não era para eles, mas para vós outros. Ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que até os anjos anelam prescrutar. Não foi revelado para os profetas. Eles profetizaram, mas não entendiam. Imagina você, os seus ossos não será quebrado. A pessoa falava aquilo e falava, o que eu falei? Nascerá de uma virgem. Mas como? Como uma virgem dará à luz? Eles profetizavam, eles falavam. O seu rei virá montado em cima de um jumento. Não é possível. O rei em cima de um jumento não podia ser pelo menos em cima de um camelo, mas de um jumento. Eles profetizavam, eles inquiriram, eles indagaram, eles se perguntavam, quando irão acontecer essas coisas? Como? E a única resposta de Deus foi, não é para vocês. Vocês profetizaram, mas não é para vocês. A Bíblia diz em Hebreus que todos eles morreram sem ver a promessa. Não era para os homens esse mistério. Não era para os anjos. É só você ver o versículo 13, é o último que a gente leu, o 12, 1 Pedro 1, 12 e 1, 13. Deixa eu abrir aqui para dar uma olhadinha. É o 12, né? A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas que até os anjos anelam perscrutar. Ou seja, anelam entender, eles querem investigar, eles querem examinar. O que são essas coisas que é falada? Era um mistério no céu, era um mistério na terra, e era um mistério debaixo da terra. Ninguém conseguia entender. E agora eu quero mostrar esse mistério para você. João 19:30 é onde começa o descortinamento desse mistério. Diz assim: quando, pois, Jesus tomou vinagre e disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. Essa palavra é o que nós podemos dizer o divisor de águas. Tanto é que até o calendário mudou. Quando Jesus disse está consumado, foi quando começou o descortinamento. Foi quando começou a tirar o véu. Interessante que aqui ele estava na cruz e foram as suas últimas palavras. E qual foi a palavra? Está consumado. Ele estava ali pendurado, com seu sangue já quase todo caído ao chão. E quando você vê uma pessoa que está morrendo, não sei se você já teve essa experiência, num leito de cama, ela na beira da morte, você precisa, para ouvir as suas últimas palavras, você precisa às vezes de colocar o seu ouvido próximo para ouvir. Sim ou não?
A pessoa fala baixinho, suas últimas palavras. E cientificamente falando, aqui, quando foi feita uma pesquisa, quando a pessoa morre por crucificação, ela morre asfixiada. Os seus pulmões vão enchendo de água até que ela morre sufocada. Por isso que quando furaram, o centurião furou a lateral ali de Jesus, a Bíblia diz que saiu água, porque os seus pulmões já estavam encharcados. E quando ele disse está consumado, a Bíblia pula para Mateus 27:50, que é o mesmo episódio em Mateus 27:50, que diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Agora eu pergunto, como é que ele falou com grande voz? Se cientificamente ali ele estava com os pulmões cheios de água, nos seus últimos minutos, a Bíblia diz que ele bradou, ele gritou com grande voz, e está consumado. Ou seja, eu creio que as palavras que Jesus disse, está consumado, não foi do Jesus humano, mas do Cristo divino. Não foi a humanidade de Jesus que falou, está consumado ali, mas foi a divindade de Jesus que disse, está consumado. O próprio Deus disse, está consumado, para que aonde tivesse uma legião de demônios, ele ouvisse isso. Por isso que foi um brado, foi um grito, e eles vão saber nessa hora que o tempo deles acabou. Está consumado. Quando eu falo, as minhas palavras, em poucos milésimos de segundo elas somem, mas a palavra de Deus, ela é para todo sempre. Eu creio que quando Jesus disse, está consumado, ela não ficou ali naquele ambiente na cruz. Quando ele falou está consumado, não ficou só em Jerusalém, em Judéia, ela percorreu Samaria e foi nos 4 cantos da terra. E todos tiveram que ouvir, está consumado. Essa palavra não ficou parada no tempo, passaram-se 100 anos e ainda o mundo celestial está ouvindo, está consumado. Passou-se 1000 anos e ainda dá para se ouvir, está consumado. Passou-se 2023 anos e no mundo espiritual ainda se ouve, está consumado. Foi nessa hora que começou a rasgar o véu. Literalmente. Basta continuar lendo o texto. Mateus 27:51. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2. Quando Jesus disse está consumado, o véu do templo se rasgou em 2, de cima a baixo. E não de baixo para cima, porque Deus já estava mostrando. Se fosse de baixo para cima, ainda podiam falar, porque tudo que o homem faz é de baixo para cima. Quando ele põe fogo, embaixo o fogo sobe. Quando Deus manda fogo, o fogo desce. Então foi de cima para baixo que cortou o véu. E o véu, ele, não sei se você sabe, ele tinha 14 centímetros de espessura. É uma parede. Imagine o estrondo que fez ali as pessoas que estavam no templo aquela hora ouvindo isso, o véu se rasgando. E é o véu que dividia o santo dos santos. No santo dos santos, o que tinha no santo dos santos? A arca da aliança. Era uma caixa de madeira, revestida de ouro por dentro e por fora, e dentro dessa caixa tinha ali as tábuas dos 10 mandamentos.
representando a palavra do Senhor. Tinha ali um vaso com uma porção de maná, representando o sustento que Deus fez com eles no deserto, que não deixaram, morreu eles de fome. E tinha também a terceira coisa que tinha dentro dessa arca, desse baú, dessa caixa, era a vara de Arão, que representava a obediência do povo. O cajado de Arão, o cetro de Arão, era ali que tinha que seguir, e não outras religiões que tinham naquele tempo. E quando Jesus disse, está consumado, e o véu se rasgou, a primeira coisa que Jesus mostrou que ele venceu foi a religiosidade. Ele disse, olha aí, olha lá dentro. E sabe o que tinha lá dentro? Nada. A arca da aliança não estava mais lá. Antigamente estava, mas quando o véu se rasgou em dois, não tinha nada mais lá. Ele desmascarou a religiosidade dizendo, vocês têm aparência de santidade, vocês têm aparência de vida, mas não tem nada aí dentro. O que Jesus estava dizendo é que a glória que habitava ali, naquela caixa, não estava mais lá. É o que ele diz em Colossenses 2,9, diz assim, que nele habita corporealmente a plenitude da divindade. Ou seja, Jesus estava dizendo, a glória que vocês procuram não está aí, a glória está em mim. É isso que Jesus veio mostrar para eles, quando o véu se rasgou em dois. E a terra tremeu. Mateus 27:51, o véu se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu. Por que a terra tremeu? Lá em Gênesis, no capítulo 3, quando Adão e Eva pecou e entrou o pecado, a primeira coisa a ser amaldiçoada não foi Adão nem Eva. Deus disse assim, por tua causa, Adão, maldita é a terra. 1 Coríntios diz que Jesus é o último Adão, e ele veio desfazer as obras do mal, e veio vencer o que Adão perdeu. Quando Adão pecou, a terra foi amaldiçoada. A primeira coisa que aconteceu, quando Jesus disse, está consumado, ali na cruz do Calvário, a terra vibrou, a terra ali tremeu, reconhecendo que Jesus era o seu Redentor. Ele veio retirar a maldição da terra. Por isso que a terra, ela deu um brado de vitória. O véu se rasgou, a terra tremeu, e fenderam-se as rochas. Mateus 27:51, o véu se rasgou, a terra tremeu, e fenderam-se as rochas. Você já foi num riacho, num rio, já deve ter visto. Aquelas pedrinhas, elas ficam até arredondadas dentro do riacho. Quando eu era menino, quando eu ia, geralmente eu pegava aquelas pedras e queria saber se tinha alguma coisa dentro da pedra. Pegava aquela pedra de dentro do riacho e tentava quebrar essa pedra. Às vezes conseguia, batendo pedra com pedra, e fazia um barulho muito grande, pá, pá. E quando quebrou a pedra, sabe como é que ela é? Ela estava dentro do rio, mas quando ela é quebrada, ela está totalmente seca. Se você está dentro, você pode estar dentro da igreja, dentro do rio, mas se o seu coração está seco. E o interessante é que quando quebrava essas pedras, elas faziam um barulho, pá, pá. E a Bíblia diz que fenderam-se as rochas. As rochas, elas
quebraram, elas foram partidas no momento da crucificação de Jesus, que Jesus entregou o seu espírito e disse: está consumado. Por que, meu Deus, que as pedras partiram? Jesus então responde: sabe, quando eu fui para aquela cruz, ninguém ficou do meu lado, ninguém clamou por mim, todos fugiram. Pedro me negou, ninguém disse ele é justo, todos me abandonaram. Então se cumpriu as palavras de Jesus, de Lucas 19:30, que diz: se eles não clamarem, as próprias pedras clamarão. Então as pedras clamaram: pá, ele é justo, pá, ele é justo, pá, ele é o Filho de Deus. As pedras clamaram. Jesus morreu. Ele entregou o seu espírito. E em Efésios 4:9 diz que aquele que subiu também desceu nas regiões inferiores da terra. Jesus ficou 3 dias. Então ele desceu. Desceu a um lugar chamado Hades. Ele desceu no seio de Abraão. Vocês já leram essa passagem de Lucas 16, o rico e o Lázaro? Jesus foi lá se anunciar, se revelar para aqueles que morreram na fé sem ver a promessa. E chegando lá estava Abraão, Adão, Isaque, Jacó, Davi, Zacarias, Abacuque, Isaías, Jeremias. Imagina ele chegando: Davi, eu sou aquele que você falou que meus ossos não seriam quebrados. Isaías, eu sou aquele que você profetizou que pelas minhas pisaduras serei sarados. Jacó, eu sou aquele anjo que lutou com você. E o interessante que quando ele foi se revelar a esse povo, ele não entrou no paraíso sozinho. Quando Jesus chegou e eles viram Jesus chegando, tinha um do lado dele. Quem é esse do seu lado, Jesus? Esse é aquele que eu disse para ele do meu lado: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Jesus entrou no paraíso com um ex-ladrão, com um Zé Ninguém. E eu perguntei: meu Deus, mas que privilégio tu deste a um Zé Ninguém desse? E Jesus está dizendo: eu não vim para os fortes, eu não vim para os valentes, mas eu vim para os fracos. Não importa o que você tenha feito, não importa o seu passado, Jesus é para você. Jesus quer salvar você. Interessante que lá ele fez uma reuniãozinha e chamou alguns lá e falou: você, nós vamos subir comigo, vamos para a terra de novo. Será? Só continuar lendo o texto. Mateus 27, 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Jesus ficou aqui depois cerca de 40 dias. E em Efésios 4:10 diz: aquele que desceu, também aquele que subiu. E ele começou a subir. A subir. No mais alto dos céus, a Bíblia diz. E ele começou a subir. A subir. A subir. E quando ele chegou próximo às portas do céu,
Lá estavam os anjos trabalhando, estavam os anjos, a gente não sabe dizer, um pintando, um fazendo carpintaria. Nós não sabemos o que os anjos fazem, mas estavam todos lá. E foi se aproximando uma luz. E essa luz vinha muito rápido, próximo aos portais do céu. E a Bíblia pula para Salmos 24, versículo 7. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. E o anjo pergunta: para quê? Para que entre o Rei da Glória. Lembra que nós lemos em 1 Pedro que os anjos não sabiam? Então no versículo 8, quem é este? O Rei da Glória? E a luz vinha se aproximando. E no meio daquela luz, um semelhante ao Filho do Homem, com as suas roupas talhares, como diz Apocalipse 1, versículo 13, 14, 15 e 16. Os seus cabelos e a sua cabeça branco como a lã. Os seus olhos como chama de fogo. Da sua boca saiu uma espada afiada, cingido em seu peito com um cinto de ouro. E os seus pés como bronze polido, saindo de uma fornalha. E ele veio se aproximando. Quem é este, o Rei da Glória? Os anjos não entenderam nada. Então o sentinela fala novamente no versículo 9: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E novamente os anjos perdidos, sem saber o que está acontecendo, perguntam: quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Este é o Rei da Glória. E os anjos então abriram o caminho e ele entrou triunfantemente. As portas do céu começaram a se abrir. E ele entrou. E chegou próximo ao trono de Deus. E a Bíblia pula para Apocalipse 5. Coloca na CF, por gentileza. Apocalipse capítulo 5. Estamos terminando, meus irmãos. Jesus entrou pelos portais celestes. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: João, não chore, João, eis ali, pum, pum, eis que o leão da tribo de Judá, pum, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Pum! E Jesus foi. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres,
bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Ele veio, pum, pum, e sem pedir licença para ninguém, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciões, se prostraram diante dele, reconhecendo que ele é o Rei dos Reis, tendo cada um deles com harpas e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. Pode ir para o 9. E entoavam um novo cântico. Quando Jesus entrou no céu, até a música mudou. Sempre se cantava lá um hino, mas quando Jesus entrou, se cantou um novo cântico. Quando Jesus entra na sua vida, todas as coisas começam a mudar. A música muda, o seu palavreado muda, a maneira que você vê a vida muda, tudo muda. E cantavam um novo cântico: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus o constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares. Bilhões de anjos cantando, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura, não só os anjos, mas toda criatura que há no céu, na terra, debaixo da terra, sobre o mar, tudo que neles há, toda minhoquinha, todo elefante, todo animal, toda ave, a baleia, o tubarão, tudo, no mesmo instante, no mesmo segundo, junto com os anjos, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esta foi a revelação que Pedro teve do Jesus glorificado. Jesus não pode ser na sua vida apenas uma figura pública. Muitos conhecem Jesus somente até o véu. Mas nessa revelação, só os que estão além do véu, para entender e compreender quem de fato é o Cristo. Curva as suas cabeças. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu confesso ao Senhor que eu não sei se com as minhas palavras eu consegui transmitir, meu Pai, o Teu Espírito a esse povo aqui essa noite. Mas o que eu não consegui falar, que o Senhor, meu Deus, fale ao coração de cada um agora. Converta-nos ao Senhor, meu Deus. Abra os nossos olhos para enxergar a Tua glória.
A glória que Moisés quis ver um dia, e o Senhor disse para ele: Moisés, tu quer ver a minha glória? Então olhe para essa rocha. Lá nessa rocha há uma brecha, lá nessa rocha há uma fenda, e a rocha é Cristo. Tu olhará para ela, Moisés, lá dentro, lá no fundo, e tu verás a glória. É essa glória que queremos ver do Senhor, meu Pai. Fale ao teu povo, converta-nos ao Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Vamos nos colocar de pé e fazer a última oração, para irmos para as nossas casas. Mais uma vez, feche os seus olhos. Eleva o seu pensamento em Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse culto, por esse momento em que podemos nos reunir como família, como igreja, como congregação e buscar a tua doce presença. Te louvamos, te engrandecemos, pois assim como os anjos cantaram no céu, meu Deus, nós queremos cantar ao Senhor um novo cântico. Tu és a nossa luz, Tu és a nossa força, Tu és o nosso escudo, o nosso refúgio, a nossa salvação. Nós te amamos, nós te queremos, nós te bendizemos, pois Tu és tudo para nós. Leva-nos, ó Deus, para os nossos lares debaixo da Sua proteção, da Sua segurança, cubra-nos com as Tuas asas, guarda-nos as nossas vidas, meu Pai, e fortaleça-nos na verdadeira imagem de Jesus, que é o Cristo revelado. É a nossa oração. Amém. Amém, meus irmãos. Cumprimentem uns aos outros antes de ir embora. Tem um cafezinho lá no fundo. E boa semana a todos. Coração, Senhor.